E gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias. Embora nós estamos tendo uma exposição sequencial em Daniel, hoje, de uma maneira especial, gostaria de meditar no texto da Palavra do Senhor, que está em Tito. A carta que Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 3, versículo de número 8. Digo de uma maneira especial, excepcional, porque ontem nós tivemos um dia muito importante, uma comemoração muito importante para a nossa nação, a independência do nosso país, onde nós nos tornamos uma nação, então, independente, pelo menos, entre aspas, politicamente de outras nações. E estamos também em um período de início aí para um período eleitoral, e é sempre importante a gente lidar com política. Eu comecei de manhã uma pequena série de 3 ou 4 estudos a respeito de política. Hoje pela manhã foi a primeira, porque muitas vezes a gente quer ficar distante disso. Quando a gente olha para o cenário do nosso país, a gente quer manter distância e tudo mais, mas não adianta. Nós somos seres que estamos envolvidos o tempo todo. Ou conversamos com alguém, ou então dizemos para ninguém falar conosco, mas de alguma maneira a política nos afeta. E aqui nesse texto nós temos uma instrução muito importante para nós, crentes, de como lidar com tudo isso. E por isso eu gostaria de tratar com os irmãos nessa noite. Então, Tito capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 3, versículo de número 8. Só para vocês entenderem também o contexto, Tito capítulo 2, do 1 até o 10, Paulo vai dar diversas recomendações de como que nós precisamos viver no mundo. E todas essas recomendações, elas têm a ver com o versículo 11 até o 15. E o capítulo 3, até o versículo 1 até o versículo de número 10, também tem a ver com esse bloco aí, o que nós vamos ler primeiro, versículo 11 ao versículo 14. A razão de todas as nossas atitudes está nesses versos aí. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e paixões mundanas, vivamos no presente século, santa, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente zeloso de boas obras. Um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende. Paulo está dizendo para Tito: Tito, diz isso, exorta, repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze, Tito, ensina essas coisas. Capítulo 3, versículo 1, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, sejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, ou não sejam pessoas que são imbatíveis, invencíveis, duros, não sejam assim, mas, ao contrário de tudo isso, cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras
de justiça praticada por nós, ou seja, o amor de Deus se manifestou a nós, não foi por causa de obras nossas, obras justas, coisas boas que a gente fazia, não foi por isso, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a herança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmações, ou seja, diga isso para eles, que confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Meus irmãos, por que nós precisamos fazer boas obras no mundo? Por que nós precisamos ter ações que são ditas ou são determinadas pelo nosso Senhor Jesus? O que Paulo está orientando a Tito, ou a razão que Paulo dá, está aí no versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos nós, educando-nos para isso. A graça de Jesus, o exemplo de Jesus também, tudo aquilo que Jesus fez, nos ensina, nos educa para que a gente faça essas boas obras no mundo. E quando nós falamos de boas obras, muitas vezes a gente pensa que é ajudar alguém num sinaleiro, num semáforo, dando uma moedinha, que é ajudar alguém que pede uma esmola no portão, às vezes alguém que vem aqui na porta da igreja, a gente junta e dá uma cesta básica. Muitas vezes a gente acredita que boas obras têm a ver só com você ajudar o próximo a comer, mas não é isso. Até mesmo cumprimentar alguém com um sorriso é uma boa obra. Você puxar a cadeira de maneira cortês para alguém entrar. Você que está, de repente esteja num coletivo e você vê alguém mais velho do que você, mais sofrido do que você ceder o seu banco para essa pessoa, tudo isso é boa obra. E Jesus, Ele nos chamou para isso, Ele nos ensina a fazer isso. Portanto, Ele nos diz, olha, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século santa, justa e piedosamente. Por causa da graça de Deus que se manifestou a nós, nós devemos deixar um estilo de vida e começar a viver outro. Paulo diz aqui que o nosso estilo de vida era um estilo de vida impiedoso, vivendo nas paixões mundanas. Era assim que nós vivíamos. Olha só o versículo 3 do capítulo 3. Como que Paulo diz que aquele que não é crente andava? Pois nós também, outrora, éramos nécios. O nécio é um tolo. O tolo é aquele que está no lugar errado, pela circunstância errada, pela motivação errada. O tolo é aquele que vê o mal, ao invés de se desviar do mal, ele vai lá perto ver o que está acontecendo e ele sofre o dano. O tolo é esse que vive de qualquer maneira. Paulo diz que quando nós não conhecíamos a Cristo, nós éramos tolos. O problema é que tem muito crente que não observa isso. E ele acaba vivendo uma vida de tolice também. Olha, Paulo diz também aí nesse versículo que outrora nós éramos o quê? Desobedientes. Vivíamos da maneira como nós queríamos. Ninguém era senhor de nós mesmos. Nós éramos senhor de nós mesmos. Ninguém era o nosso senhor. Então nós vivíamos de qualquer jeito, nós desobedecíamos. Mas agora nós temos um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos obedecê-lo, é diferente agora. Desgarrados, ou seja, por caminhos tortuosos. Ele vai dizer, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. É engraçado que o mundo diz o seguinte,
O que importa é ser feliz. Te faz bem? Então está tudo certo. Te faz feliz? Então está tudo certo. Você é livre. E o povo não sabe que, na verdade, eles são escravos dos seus próprios prazeres. As pessoas acreditam que amor, uma vida de amor, é quando se permite, ou amar alguém é permitir que ele faça tudo. Mas isso não é amor. Isso é entregar as pessoas ao seu bel prazer e deixá-las com que elas façam qualquer coisa que elas queiram, e elas vão se tornar o quê? Escravas desse prazer. Basta você pegar o seu filho de 10 anos e deixar ele fazer o que ele gosta, o que ele quer, comer o que ele gosta, comer o que ele quer. Você vai ver que ele vai desandar. Muitas vezes a gente tem que dizer, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode ficar na televisão esse tempo todo, você precisa estudar, você não pode comer desse jeito. Por que a gente tem que corrigir e proibir algumas coisas? Para que a gente possa ajudá-los a dar valor naquilo que é correto, para que eles não adquiram para si mesmo um tanto de coisa que vão se tornar, vai ser ruim para o seu futuro. Então, a pessoa que vive nesse desejo de, olha, se eu sou feliz, então está tudo certo, ele acaba se tornando escravo das suas próprias paixões e os seus desejos. Outra maneira de vida que nós tínhamos, ele vai dizer, vivendo em malícia, inveja, a gente éramos odiosos e também odiávamos, ou seja, os outros nos odiavam e nós também odiávamos os outros. Então todas essas coisas, malícia, aquela questão assim, de sempre pensar mal do outro. Aí o outro passou de cabeça baixa, ele não me cumprimentou, ele não gosta de mim. Eu sempre penso assim, de maneira ruim. Eu nunca penso, ele pode estar passando um problema, ou de repente ele não me viu. A pessoa fala um pouco mais brava comigo, eu falo assim, ele falou gritado comigo, ele não gosta de mim. Eu sempre penso mal. Essa é a maneira da pessoa viver, a pessoa que não tem Cristo. Era assim que vivíamos. Mas preste atenção, meus irmãos. Todas estas coisas, Cristo Jesus morreu por nós. Cristo Jesus nos redimiu, nos remiu, nos comprou. Nos deu um perdão, nos trouxe para perto dEle. E tem nos ensinado para que todas essas coisas a gente deixe de lado. A gente pare de fazer. Olha, voltando para o versículo 12 do capítulo 2, ele vai dizer, educando-nos para quê? Renegadas. Então vamos renegar todas essas coisas. Mas ele diz aí duas coisas importantes. A impiedade, renegar a impiedade e as paixões mundanas. Talvez aqui esteja a raiz de todos os outros males. Inveja, orgulho, maledicência, linguagens ruins, talvez todos os outros pecados que nós possamos cometer esteja aqui, esteja arraigados nesses dois, a impiedade e as paixões mundanas, que as duas têm a ver. O que é impiedade? Quando a gente fala de um homem ser ímpio, a gente pensa que aquele homem é ruim. Ímpio parece que é uma palavra muito forte. Então deve ser aquele cara que comete tudo quanto é tipo de coisa que a gente rejeita. Pode ser um traidor, né, um beberrão, um cara que você olha para ele e você fala assim, meu Deus, isso é a escória da sociedade. Quando a gente fala de impiedade, a gente pensa nisso. Mas impiedade, meus irmãos, embora isso seja uma vida ímpia, mas a impiedade, ela é muito mais sutil do que você pensa. Impiedade é o oposto de piedade. Pastor, muito bem, muito lógico isso, né? Mas calma lá. O que é uma vida piedosa? A vida piedosa é aquela vida que você vive na presença de Deus. Quando você acorda e você diz assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? Eu preciso ir trabalhar, o que o Senhor quer do meu trabalho? Você vai para o trabalho pensando em Deus, em agradar a Deus.
Senhor, eu preciso tomar uma decisão, você jovem, adolescente aí, preciso tomar uma decisão de uma profissão. O que o Senhor gostaria que eu fizesse para que eu glorificasse o Senhor, para que eu possa glorificar o Senhor no mundo? Uma vida piedosa, meus irmãos, é uma vida que você leva Deus em consideração o tempo todo, que você leva a vontade de Deus em consideração o tempo todo, que você quer caminhar dentro da vontade de Deus. Esta é uma vida piedosa. Logo, uma vida impiedosa é uma vida que, mesmo tendo consciência de Deus, mesmo sabendo que Deus quer que a gente caminhe na sua vontade, mas eu acordo e não dou a mínima. O impiedoso, ou alguém que tem uma vida impiedosa, é alguém que levanta de manhã e vai trabalhar de maneira displicente, sem perguntar qual que é a vontade de Deus. É alguém que toma suas decisões sem orar e sem consultar ao Senhor, sem ler a Bíblia, sem buscar conselhos. É alguém que vive achando que ele é o rei de tudo. Ou às vezes ele nem pensa isso, mas ele age como se fosse. Esse é um homem impiedoso. E Paulo aqui está dizendo para Tito que a graça de Deus, ela nos educa, ela nos corrige, para que a gente abandone essa vida de impiedade, para que a gente passe a levar em consideração aquilo que Deus requer de nós. Quantas vezes a gente caminha o dia todo pensando nisso? Surge uma briga entre dois irmãos, ao invés de parar e pensar, Senhor, como o Senhor quer que eu haja? Não, de bate pronto, nós vamos resolver esse negócio aqui, a parada é agora. Você recebe um telefonema, alguém te tira do sério, pronto. Se você estiver dirigindo, você quase bate o carro, de tanta raiva. Mas eu quase nunca pergunto, ou aqui não, né? Aqui agora, quase nunca pergunto, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Quais atitudes eu devo tomar? Uma vida piedosa é uma vida desse jeito, que eu procuro cumprir a vontade de Deus. Então, meus irmãos, a graça nos educa para que a gente viva de maneira piedosa e que a gente abandone as paixões mundanas, que tem a ver com isso, com a impiedade, porque se eu não levo a vontade de Deus em consideração, eu vou acabar amando aquilo que eu vejo, aquilo que é bom. Gente, é muito fácil amar o dinheiro, é muito fácil amar as coisas que nos dão prazer no mundo, é muito fácil nos apaixonar por estas coisas. E se eu não buscar cumprir a vontade de Deus o tempo todo, eu vou ser facilmente levado a amar essas coisas. E Paulo está dizendo aqui exatamente isso então, que eu preciso passar de uma vida impiedosa para uma vida piedosa. Uma vida de paixões mundanas para uma vida de amor ao Senhor. Fazendo isso, a gente vai viver, versículo 12 ainda, no presente século. Lá, quando eles estavam ali, era no século I depois de Cristo. Mas se aplica a nós no século 21 também. Viver de que maneira? De maneira sensata, ou discreta, de maneira moderada. A gente não precisa ter uma vida regalada para vivermos bem. Justa, ou seja, fazer aquilo que eu devo fazer, ser honesto, de acordo com a Escritura, de acordo com a Palavra de Deus, e piedosamente, ou seja, levando a vontade de Deus em consideração. Por que nós devemos viver assim? Porque a gente está aguardando, como o versículo 13 nos diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor, do nosso Deus e Salvador Cristo Jesus. Ou seja, a nossa plenitude de vida ainda vai se manifestar com Cristo. Tem hora que a gente esquece que a gente está vivendo um período passageiro. E a gente quer viver como se aqui fosse eterno, como se todas as coisas agora fossem eternas. E não é assim. A gente está aguardando. E eu preciso lembrar do que Cristo Jesus fez por mim. Ele se entregou na cruz por mim. Ele morreu no meu lugar. Ele me substituiu. Era para eu morrer
naquela cruz, era para que eu vivesse separado de Deus eternamente, mas Ele assumiu o meu lugar. E no versículo 4 do capítulo 3, Paulo diz aí, que nós vivíamos essa vida impiedosa, nós vivíamos de qualquer jeito, mas olha o que aconteceu. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos, quando isso foi manifestado a nós, isso não foi manifestado por causa que nós éramos bonzinhos. Tem muita gente que acha que é bom o seu coração, porque eu não desejo mal para os outros, eu nunca matei ninguém, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo outro. Meus irmãos, se a gente for honesto conosco mesmo, a gente vai dizer igual Paulo disse. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Quando Paulo diz isso para Timóteo, quando ele escreve a sua primeira carta, quando Paulo diz isso, ele não estava se comparando a todas as pessoas do mundo, porque ele não conhecia todas as pessoas do mundo. Mas por se conhecer tão bem, Paulo não acreditava que existia alguém pior do que ele, porque ele conhecia o seu coração, conhecia a maldade que tinha no seu coração. E a comparação que nós temos que fazer, que Paulo fazia, não era com o próximo, mas era com quem? Com Cristo. Você quer ver o tanto que você é ruim? Pare de se comparar com um bandido que mata os outros. Você quer ver o tanto que você é ruim? Pare de se comparar com aquelas pessoas que vivem embriagadas. Você quer ver o tanto que você é ruim? Pare de se comparar com alguém que não ajuda ninguém. Comece a se comparar com Cristo, que você vai ver o que está no seu coração. Porque é assim que eu encontro quem eu sou. Não presto, não valho nada comparado ao meu Senhor Jesus, mas o meu Senhor Jesus morreu na cruz por mim. E olha só, versículo 5 do capítulo 3, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O que é misericórdia? Misericórdia é não dar a uma pessoa o que ela merece. Você e eu merecemos o inferno. É isso que nós merecemos. Sabe por quê? Porque nós perdemos o direito de estar junto com Deus, com o nosso pai, Adão, lá no Éden. Nós perdemos esse direito. Quando Deus fez a humanidade, Ele fez a humanidade representada por um casal, por um homem, Adão. Adão era o nosso representante legal. O pacto foi feito com ele, o pacto para com a humanidade foi feito com Adão. Adão errou, Adão pecou. E por conta disso, ele e toda a humanidade que ele representava, recebeu o justo juízo de Deus, porque ele disse: no dia que comeres dessa árvore, certamente morrerás. Nós não temos direito algum, o que nós merecemos é o inferno. Mas Jesus, e Deus o Pai, pela sua misericórdia, não nos manda para lá. Ou seja, Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Acontece que Deus é justo. E se Ele não, se a dívida não fosse paga, Ele seria injusto. Então, para ser misericordioso e não nos mandar para o inferno, sem deixar de ser justo, alguém tinha que pagar a dívida. É por isso que Jesus vem. Ele vem para pagar uma dívida para que o Deus, o Pai, não deixasse de ser justo e ainda assim nós fôssemos livres do inferno. E além de ser livres do inferno, nós vemos o versículo 7, que ele diz: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Veja só, meus irmãos, aqui está a diferença de graça e misericórdia.
A misericórdia é não nos mandar para onde nós merecemos ir. A misericórdia é deixar de fazer com que a gente pague aquilo que a gente tem que pagar. A graça é dar a nós aquilo que nós também não merecíamos. Veja que pela misericórdia Deus não nos manda para o inferno. Só isso já estava bom. Qualquer coisa melhor do que o inferno já é lucro para nós. Isso é misericórdia. Mas o Senhor é tão gracioso que além de não nos mandar para o inferno, Ele ainda nos dá o mundo juntamente com Cristo. Ele está dizendo para nós que nós somos herdeiros com Cristo e vamos herdar para a vida eterna. Você pode não ter aquilo que você deseja aqui, ou aquilo que você necessita muitas vezes, mas você pode ter certeza que na eternidade nós vamos ser eternamente satisfeitos com tudo aquilo que nós precisamos, porque o Senhor Jesus nos garante isso. Entendido isso, é que eu preciso colocar em prática aquilo para o que Jesus me salvou. Olha só, versículo 14 agora do capítulo 2, voltando. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dele, um povo dele, e um povo que é o quê? Zeloso de boas obras. Um povo que é zeloso de boas obras. Olha o que o versículo 28, ou o versículo 8 do capítulo 3 diz. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmações confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Mais uma vez, Paulo está dizendo, olha, esse povo precisa fazer boas obras. E ele conclui dizendo, estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Você quer ter uma vida excelente? Viva na prática de boas obras. O Senhor Jesus te manda amar os inimigos? Isso para nós é ilógico. Meu Deus, como é que eu vou amar um inimigo? Pode ser ilógico para nós, mas você tenha certeza de que esta é uma vida excelente, quando você consegue amar o seu inimigo. O Senhor Jesus nos manda perdoar não 1, 2 ou 3 vezes, mas 70 vezes 7 se for necessário, ou seja, não tem número para se perdoar. Todas as vezes que alguém te pedir perdão, se você perdoar, você pode ter certeza que você vai estar vivendo uma vida excelente e que é proveitosa aos homens. E é assim que nós temos que viver. Então, dito tudo isso, o versículo 1 do capítulo 3, a exortação para nós com relação a todas as autoridades, sejam políticas, seja do trabalho, seja você, criança, para com seu pai, ou adolescente para com seu pai, seja em qualquer situação que você viva, que tenha autoridade sobre você, o que Paulo vai nos ensinar é, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, sejam prontos para toda boa obra. A desobediência é uma vida terrível, uma vida de desobediência. Quando você é criança, você é adolescente, desobedece o seu pai ou a sua mãe, é a mesma coisa de você estar rejeitando o que Cristo Jesus fez por você. Quando nós agimos assim para qualquer autoridade, nós estamos fazendo a mesma coisa. Por quê? O Senhor Jesus está nos dizendo para a gente não fazer isso. A gente precisa estar pronto para servir. Olha só, estejam prontos para toda boa obra.
Às vezes lá em casa, o papai ou a mamãe pede para você ir buscar uma água. Tem gente que fica com tanta raiva disso que vai lá, busca, cospe na água e traz para o pai ou a mãe tomar. Conheço gente que fazia isso. Vocês acham que não? Então cuidado, porque seu pai e sua mãe podem não estar vendo, mas Deus está vendo. Falei, pastor, nunca nem tinha pensado nisso, agora o senhor me deu a ideia. Cuidado. Gente, e as coisas, assim, a gente acha que não, que fica tudo bem entre nós, com relação a essa questão política, agora também no eleição municipal, é tudo mais tranquilo, né? O problema é quando eleições federais. Mas eu estava pensando a respeito disso, eu me lembrei de uma vez, que naquela época eu era adolescente ainda, tinha aqueles comícios. Então, tinha lá um palanque, o político vinha, às vezes trazia um cantor e tudo mais, e tinha aquele povo tudo ali. E eu morava num bairro, que lá não era asfaltado, né? E então, na época lá dos comícios, ali em outubro e tudo, chuva caía, né? Estava cheio de lama. E tinha um político lá que eu lembro que com quem eu convivia, eles não gostavam desse político. E aí eu entrava na pilha. E olha que os meus pais não eram grilados com esse negócio de política, não. Estava de boa. E aí, rapaz, eu fui para esse comício. E grilado com esse cara. Eu era adolescente, nem sabia ainda, mas eu estava grilado com esse camarada lá. Sabe o que eu fiz? Olha a ideia, adolescente. Eu fui lá, passei lama na mão. E na hora do povo passar e pegar na mão do candidato, eu fui lá com lama na mão, peguei na mão dele e fiz assim. E saí de lá. Isso eu era adolescente. Pensa numa coisa dessa. Agora, às vezes, a gente acha que, não, está tudo bem. Mas olha só, o texto vai dizer, não difamem a ninguém. Quando a gente fica difamando os políticos, você acha que os nossos filhos não veem? Tanto eu erro, quanto eu dou exemplo. Fulano é é isso, é aquilo. Meus irmãos, eu estou fazendo isso aqui porque eu não quero ficar falando as palavras que muitas vezes a gente fala dos políticos. Mas isso é um erro. O que a Bíblia nos ensina é a orar pelas autoridades e não difamar. Pastor, mas até aquele que está aqui na minha cabeça, até ele, não sei quem é, qualquer um. A gente não pode difamar. A gente tem que orar por eles. Olha só, não ser altercadores, mas cordatos, né? Ou seja, eu tenho que tratar com cortesia. Um adolescente passando e sujando a mão de um político de barro. Que cortesia é essa? Mas a gente tem que ser o quê? Cortês. Eu fico vendo às vezes uns vídeos que colocam na internet, às vezes um político que entra dentro de um avião, e está todo mundo ali em cima, e falando, e falando, e falando. E às vezes a gente está vibrando, é bem feito. Esse merece mesmo. Mas eu não oro por ele. Se eu estivesse lá no avião, talvez eu faria a mesma coisa. Mas o que o texto vai dizer de cortesia é, o senhor é uma autoridade. Pode passar. O senhor quer que eu coloque a sua bagagem aqui em cima? O senhor precisa de um auxílio para alguma coisa? Se nós não estivermos dispostos a fazer isso, meu querido, é porque a gente está vivendo uma vida impiedosa, vivendo pelas paixões humanas da nossa carne, estamos sendo insensatos. Está vendo tanto que se aplica a nós? E eu vou dizer para vocês, se aplica a mim também, porque no meu coração tem hora que eu tenho tanta raiva de alguns. Mas essa não é a maneira que nós devemos nos portar.
cortesia. E isso é para com todos os homens. E quando fala homens aqui, são pessoas, todas as pessoas, todo ser humano. Eu preciso agir desse jeito. É a máxima dos relacionamentos que Jesus nos ensina. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Não importa quem seja, mas a gente precisa aprender a fazer desse jeito, como a Escritura nos ensina. Portanto, meus irmãos, em épocas de eleições, lembremos do que Paulo orienta Tito para ensinar à igreja. Não vamos difamar as pessoas. Não vamos agir de maneira que não seja cortês, pelo contrário, de maneira grosseira, mal educada. Não. O que devemos fazer é que o texto nos diz aí, sermos cordatos, agir com cortesia, tratar todos bem. Ao invés de difamar, orar por estas pessoas. Quantos de nós em casa com os nossos filhos oramos pelos políticos do nosso país? E não é para orar para Deus matar, não. Porque também tem que explicar isso. É orar para Deus quebrantar o coração. Eu posso orar para Deus fazer a justiça, trazer a justiça? Posso. Senhor, olha, que eles possam ser punidos, que possam ser, que os seus males possam ser corrigidos. Eu posso orar, mas cuidado com o ódio que nós temos no nosso coração. E fazendo assim, meus irmãos, eu acredito que nós temos a possibilidade de mudar a nossa nação por meio das nossas orações. Não por meio da difamação, mas por meio da oração. Porque quem é, em última instância, o governante do nosso país é Deus. Em última instância, quem manda é Deus. E quando o povo dele, ao invés de difamar, orar, então as coisas podem acontecer. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos e orar pelo nosso país, orar pela nossa nação, amar os nosso povo, a nossa gente. É isso que nós precisamos fazer o tempo todo. E por que fazer isso? Porque o nosso Senhor Jesus, que olhou para nós com misericórdia e graça, morreu por nós, para fazer de nós um povo dele, só dele, e um povo que pratique essas boas obras. Eu não vou fazer isso por conta dos políticos. Eu não vou fazer isso por conta de ninguém, menos do que o meu mestre, Cristo Jesus. É por Ele que eu vou fazer. É por Ele que cada um de nós devemos fazer. Vamos fazer tudo isso por Ele? Vamos colocar de pé. Deus, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E pedir ao Senhor que esteja nos ajudando a lidar, ó Pai, com a política, com os nossos governantes, a viver no mundo do Senhor de acordo com o que o Senhor espera de nós. Que as nossas ações estejam sempre sendo motivadas pelo amor do Senhor por nós e por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Que todas as nossas ações sejam condizentes às ações do próprio Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus espera de nós e o que Ele faria no nosso lugar. Que assim a gente possa fazer, tanto na nossa casa, quanto na igreja, quanto no trabalho, quanto na vida pública, vida política, em todos os lugares. Capacita o seu povo a assim fazer. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, que o amor de Deus o Pai e que a eterna comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós hoje e para todo sempre. Amém. Amém. A igreja pode